Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz por estar aqui, conhecendo mais um pedacinho de Belo Horizonte. Confesso para vocês que quando eu vim subindo ali, eu falei: Jesus, que lugar bonito. Me deu vontade até de parar ali para poder tirar algumas fotos, porque a visão daqui é linda. E feliz também por conhecer mais uma boa parte da família de Deus, da qual eu faço parte. Trago o abraço da Assembleia de Deus de Bereia, em Pedro Leopoldo. Eu sou o pastor Moisés. Deus nos tem dado a graça de servirmos ao Senhor ali, eu e minha família, pastoreando uma igreja aqui na Metropolitana. Faz 1 ano e 2 meses que estou também pastoreando, né? E não mais apenas pregando e servindo a Deus ali. Privilégio muito grande de ter sido lembrado pelos organizadores deste evento, os Pilares da Reforma, esta conferência, na qual cada edição que passa tem sido cada dia melhor, mais seletiva, e é muito bom poder passar um dia inteiro sendo ministrados, né? Nós louvamos a Deus pela vida dos organizadores, pastor Márcio e todos os demais, os membros da equipe. Desde já, muito obrigado, tá, queridos, por se lembrarem de cada um, dos preleitores, da qual eu me incluo, e minha gratidão a todos vocês. Feliz por rever alguns amigos aqui, o Lúcio, né? Também o pastor Anderson e todos os demais, por estar também na companhia do evangelista Wellington, né? Muito bem, meus amados, este horário, se eu perguntar para vocês quem já está com fome ou com vontade de comer alguma coisa aí, porque no meu, tem relógio aqui na igreja? Visível não, né? Então vocês não deixem eu passar do horário, viu, pastor Márcio? Me deixe informado aí, por favor. Muito bem, e dizer a todos vocês que eu fiquei muito feliz pela palavra que acabamos de ouvir, e eu penso que nós vamos continuar neste mesmo padrão, né? Feliz pelo Águia estar ali. Deus te abençoe a cada um. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 11. Capítulo 11 do Evangelho de João, e o versículo 4, que diz assim: e ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Capítulo 12, versículo 1. 6 dias depois da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava assentado à mesa. Versículo 9. E souberam numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. 32 para terminar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
Diga comigo: Senhor Jesus, me faças compreender as iluminações deste texto. Muito bem, fique com sua Bíblia aberta, me ouça. Eu vou demorar um pouquinho para poder entrar dentro deste texto, porque eu quero fazer algumas considerações. Queridos, acredito que, como já foi dito por todos os demais oradores antes de mim, nós estamos vivendo uma data muito especial, este mês, uma data que deve nos levar a vivermos um tempo de reflexão, um tempo de puxarmos o freio de mão, engatarmos na figura de um veículo uma ré e voltarmos à forma dos dias em que o cristianismo precisou ser reintroduzido ao modelo, à forma, ao padrão que Jesus sempre pregou e ensinou para cada um de nós. Feliz foi o pastor que me antecedeu nas suas palavras, ao dizer que a reforma, ela não é mais um passo ao progresso, mas ela é um convite ao retorno. E este mês nós estamos evidenciando aí no Brasil e no mundo algumas reflexões. E estas conferências que estão sendo feitas, como esta aqui, elas são fundamentais para trazer com mais nitidez, com mais clareza, as necessidades que a igreja do século 21 ela possui com suas problemáticas, porém, mais do que isso, trazer soluções, trazer respostas, porque mais importante do que falar dos problemas é apresentarmos as respostas, as saídas, é buscarmos as soluções. Então, com muita alegria, eu particularmente celebro o mês de outubro, precisamente a data do dia 31 deste mês. Já estamos quase chegando, quando nada menos do que meio século, né? Meio século não, meio milênio, né? De reforma produzida por inspiração de Deus na vida de homens, não os mais qualificados, porque por maior que sejam as qualificações dos pré-reformadores, dos reformadores, dos pós-reformadores, eu não acredito que eles foram as pessoas que produziram isso por qualificação, mas com certeza foram as mentes e os corações mais sensíveis à voz de Deus que Deus o encontrou na sua época. E foi esta sensibilidade que lhe deu condição de produzir tudo isso. E eu não quero me ater muito, porque alguns aqui já veio e vieram falando, de maneira em que, quando a figura central, a figura de centro, né, de todo este movimento que se completa 500 anos, que é o nosso irmão Martinho Lutero, ele resolve tomar a causa, inspirado pelos sermões e pelas críticas teológicas embasadas na Bíblia, feita por teólogos e por monges que viviam a essência da palavra antes dele. Martinho Lutero, inspirado por tudo isso, ele vai literalmente quebrar o silêncio, e este silêncio é quebrado de uma forma profética. Esse silêncio é quebrado contra a sistematização da igreja de uma forma muito espiritual. Mas todos estes reformadores, todos estes, seja os pré antes de Martinho, Martinho com sua equipe e os outros que vieram após eles, né? Porque a reforma não vai acontecer, ela não vai ser concluída só em Martinho Lutero e a sua equipe. Existem os pós, que vai dar continuidade à conclusão, a um fechamento, para que nós pudéssemos ser a igreja que somos hoje, apesar de que
nesses 500 anos de história, muita coisa já mudou, como já foi dito hoje aqui. Mas a verdade é que estes homens, eles foram homens que enfrentaram os grandes desafios. Eles enfrentaram grandes desafios, porque os desafios da sua época estavam literalmente baseados, na discussão ou na briga, literalmente falando, de uma ideologia de época, onde havia alguns temas específicos, e alguns deles eram literalmente o abandono das escrituras, como nós já ouvimos falar aqui, a formatação deste modelo de indulgências, como já ouvimos falar, a própria idolatria que já estava impregnada dentro do modus operandi da igreja católica apostólica romana daquela época. Isso sem falar nos domínios da igreja através do sistema papal e um misticismo terrível. Essas coisas não preciso ficar falando, porque o meu alvo aqui é outro. Eu estou fazendo apenas uma observação dos desafios que Martinho Lutero e todos os reformadores enfrentaram. Qual era a batalha deles? A batalha deles era principalmente contra estas coisas, as indulgências, o abandono da escritura, a idolatria, o domínio da igreja através do papado, o misticismo, o paganismo que imperava naqueles dias, além daquilo que nós chamamos de aspectos políticos, da dominação por parte da igreja romana e vários outros desafios da sua época. Isto porque o maior erro da igreja, não apenas daqueles dias, mas de qualquer época, é permitir que há políticas de homens se interfiram no sistema governamental da igreja. A igreja, ela é, ainda que como instituição, mas uma instituição que nunca pode ser amoldada sobre os padrões da política humana, porque ela é também na sua essência um organismo vivo, cujo governo, cuja filosofia, cuja política não pode ser a do homem, mas a de Deus. Toda vez que qualquer igreja, em qualquer século, em qualquer época, em qualquer milênio, permite que a força da política dos homens sejam aliadas, padronizadas ao governo interno desta igreja, ela decretou a sua própria falência, a sua própria morte. Então, existem muitas coisas dentro do conceito da reforma que foram, na avaliação teológica daqueles homens daquela época, os seus grandes desafios, mas foram desafios que os reformadores, sem citar nomes aqui, eles tomaram para eles e decidiram se levantar ousadamente, repita essa palavra comigo, ousadamente. Ouça isso, foram desafios que estes homens decidiram enfrentar com pura ousadia, coragem, determinação contra este sistema e, ouça, no poder do Espírito Santo, resolveram levantar algumas temáticas poderosas. Por que eu chamo de temáticas poderosas? Temáticas estas que foram conhecidas como os pilares da reforma. A propósito, já foram ditos alguns aqui, mas eu quero sintetizar os 5 básicos pilares da reforma, que a primeira temática deste grupo de reformadores era somente Cristo, e já foi dito aqui. A segunda temática era somente as Escrituras. A terceira, somente a fé. A quarta, somente a graça. E a quinta, que era o 5º pilar, somente a glória de Deus. Isto porque dentro destes pilares, conhecidos como os pilares da reforma, só a Escritura deve ser a base de regra, de orientação de toda a nossa fé, não precisando de absolutamente mais nada, somente Cristo. Por quê? Porque a salvação nele, com toda a sua doutrina, já está completa, concluída, fechada, sem precisar nenhum acréscimo de nenhum sistema, de nenhuma filosofia, de nenhuma verdade, de nenhum embasamento argumental de qualquer ser humano, por mais
por mais bonita, por melhor que seja a ciência dos homens, elas não podem somar e operar para a salvação de absolutamente ninguém. Salvação não é coisa de religião, não é coisa de sistema, não é coisa de homem. Salvação é coisa de Calvário, de cruz. E lá no Calvário não tem nome de papa, de pastor, de denominação. Lá no Calvário só tem um nome, e é um nome que está acima de todos os nomes, a saber, o nome de Jesus. Então somente Cristo. A terceira base era a fé. Então somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé. Por quê? Porque todos os dons, todos os dotes, todas as dádivas, todos os benefícios, toda a graça, ela é operada na vida do homem por meio da fé e não por meio da imposição, seja argumental, filosófica, da impetração, do erguer das mãos, de algum tipo de sacramento, de algum tipo de liturgia. É só por meio da fé. Levante sua mão nesta manhã ou nesta tarde aqui, receba a autoridade de Deus, toque na pessoa que está do teu lado agora e diga: tudo que do céu virá para a tua vida, virá por meio da fé. Aleluia! Incluindo a salvação com pacote, com benefício, incluindo a chamada, os dons, os ministérios, as ferramentas que Deus te entregou aqui, tudo será por meio da fé. Ninguém recebe de Deus uma ferramenta humana para trabalhar no reino. As ferramentas do homem para agir, para atuar, para trabalhar no reino não serve. O que vai ser útil é aquilo que você recebeu de Deus, e não dado pelo homem, mas dado pela fé. Então somente a fé. O quarto pilar, somente a graça. Diga para a pessoa que está do seu lado: somente a graça. Por que graça? Porque as coisas de Deus, elas eram, na verdade, nos dias de Lutero, o antônimo, era algo discrepante. É por isso que Lutero vai criar um pilar, o quarto pilar desta reforma, dizendo somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé e somente a graça. Por quê? Porque os valores espirituais não podem ser barganhados, os valores espirituais não podem ser negociados. Ninguém pode comprar com prata, ouro, bens, posse, dinheiro, influência. Ninguém pode fazer tráfico de influência com as coisas que Deus reservou no céu para mim e para você. Ninguém tira do céu nenhum benefício por meio da prata, por meio do ouro, por meio de indulgência, por meio de pagamento de oração, de pagamento de sacrifício. Não, querido, a graça é o meio, ela é a moeda que atinge o céu, abre os tesouros de Deus e faz o céu ser derramado sobre a minha e sobre a tua vida. A graça não é algo que opera só a salvação. A graça é algo que está inserido nela todos os benefícios da fé, da vida cristã, da vida espiritual, do modus operandi. Tudo é por meio da graça. E graça é os favores imerecidos de Deus, é os favores prestados a quem nada fez por merecer. Você não merecia, mas Deus resolveu te agradar. Você não merecia, mas Deus resolveu te presentear. Eu e você não merecia, mas Deus decidiu nos abençoar. E isto é graça. E a religião não pode, no seu sistema, interferir naquilo que Deus já pagou por meio da graça. E por último pilar, somente a glória. Somente a glória. Por quê? Porque tudo que tem na mensagem do Evangelho de Deus, tudo que está para nós revelado, tudo que está disponível para nós, tudo que nos foi entregue, tudo que nos foi dado, tudo que está em mim e em você hoje, é somente, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: é somente para a glória de Deus. Deixa eu fazer você entender isso melhor. Explica melhor, pastor. Eu vou explicar.
o que Deus te deu não é para exaltar o teu nome, mas o nome dele. O que Deus te entregou não é para benefício da tua carreira, mas é para que o nome dele seja glorificado. Teus dons e teus talentos têm que glorificar o Senhor. O teu ministério tem que ser para a glória de Deus. Tudo é para a glória, por meio da glória, na glória, vivendo em glória, nascendo em glória, pregando em glória, crescendo em glória. Tudo é para a glória. Então somente a glória, aleluia. Tudo que você recebeu e vai receber da parte de Deus não é para nos tornar famoso, não é para nos tirar do anonimato. Os nossos dons, o talento, a salvação, o ministério, a chamada, aquilo que você recebeu de Deus, nada tem outro fim, outra finalidade, outro propósito, outro objetivo. Se você é alguém que entende que Deus já te fez nascer no reino e já te comissionou com ferramenta, com dons, se você é alguém que se sente e se identifica no rol dos vocacionados, dos chamados, não importa hoje, nesta tarde aqui, qual é o talento que está na tua vida, o tamanho do teu ministério, o tamanho da promessa, você só precisa sair daqui, indo para a tua casa, com uma única convicção: o que Deus te deu não pode ser administrado e operado a teu bel prazer, para o teu louvor, para o teu nome, para a promoção da tua própria carreira, mas tem que ser tudo para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. E quando esses homens fixaram esses 5 pilares, foram através desses 5 pilares, essas 5 temáticas, que a reforma se desenvolveu, pastor Anderson. E à medida que a reforma se desenvolvia, houve uma revolução dentro do próprio sistema. Houve uma revolução de dentro para fora. Por quê? Porque o sistema dos homens tende a oprimir a verdadeira igreja de fora para dentro. Mas o que o mundo não sabe, que os homens, e o que os homens naturais ainda não entenderam, é que a verdadeira igreja de Deus, os verdadeiros possuidores da essência da verdadeira teologia, possuem uma arma poderosa na exposição da palavra. A palavra, quando ela dunamizada na minha e na sua boca, como foi nos dias de Lutero, pelo Espírito de Deus, ela quebra a hegemonia de Satanás, explode o sistema dos homens de dentro para fora, porque a presença de Deus na minha e na tua vida, quando encontra a palavra, gera uma coisa, um poder chamado dunamis, força de uma dinamite que explode de dentro para fora. Toda grande reforma no mundo e na sociedade, reforma de verdade, só tem autoridade e poder para fazer a igreja de Deus, porque a dunamis do Espírito não está no Congresso, não está nas instâncias das demais autoridades entre os homens, mas está comigo e com você. A palavra está aí, e quando o Espírito achar esta palavra na tua boca, uma nova reforma começa. Só que 500 anos se passaram, e no processo em que esses 500 anos se passou, muita coisa mudou de lá para cá, porque o maior mistério do cristianismo, queridos, é as verdades eternas de Deus, confiada a homens imperfeitos para ser transmitida ao mundo. Deus sabia e Deus tinha consciência de que, embora as verdades são perfeitas e exatas, mas uma verdade perfeita e exata sendo transmitida ao longo dos anos pelos homens imperfeitos, se nós não nos mantivermos dentro do padrão, dentro da forma, de tempo em tempo, a tendência é isto que é puro, isto que é essência, isto que é autêntico, e se misturando no processo argumentativo da fala, da expressão. E 500 anos depois, sem me ater muito nisso, já é possível nós olharmos e clamarmos outra vez, dizendo:
que a igreja do século 21, com sua teologia, ela está precisando urgentemente de uma outra reforma, porque ao longo dos anos, muita coisa tem sido inserida, misturada, colocada sobre o altar da palavra, e isto fez com que nós cheguemos exatamente aqui, 500 anos depois, com desafios maiores do que o que os reformadores tinham há 500 anos atrás. Os desafios da igreja hoje não são menos piores do que o que os nossos reformadores há 500 anos atrás enfrentou. Hoje nós estamos enfrentando, por exemplo, outra vez, o desprezo pelas escrituras sagradas em todos os lugares, até mesmo dentro das igrejas, sem falar nas instâncias de argumentação filosófica da sociedade. Até dentro das igrejas já existe um endurecimento, uma rejeição da essência da palavra, aquilo que Paulo disse que valeu para os dias de Martinho Lutero, para nós muito mais. As pessoas estão com comichões no ouvido, eles não querem mais ouvir se alguém pregar ou alguém fazer referência à sã doutrina da palavra de Deus. Eles não querem mais ouvir a Bíblia ser pregada como ela é. Nós estamos vendo isso e entendendo que a igreja precisa passar por uma reforma, porque muito mais intenso é hoje, em todas as instâncias da sociedade, inclusive no altar de muitas igrejas, o desprezo pela exposição da verdadeira palavra. Além disso, nós temos, por exemplo, o misticismo, que é um problema sério dentro das igrejas. Nós temos hoje o paganismo vivenciado pelas igrejas evangélicas, principalmente do Brasil. O evangelho do Brasil, na sua maioria, é um evangelho pagão, é um evangelho místico, sincretista, diabolizado e demonizado. A maioria das igrejas que se dizem evangélicas na nossa nação hoje deveria se envergonhar de ter do lado de fora da parede dos seus templos uma placa que lhe identificasse por igreja evangélica, porque o misticismo, o paganismo, a idolatria está dentro, só trocou o modelo, só trocou a camisa, só mudou a forma, e nós precisamos numa conferência como essa gritar em alto e bom som: Deus está à procura de reformadores que quebre o silêncio no meio deste evangelho duvidoso e traga de volta para o altar a palavra com verdade, a doutrina sã e pura, e que traga de volta a cruz para o altar. A coisa está tão feia que nos dias de Lutero, a maior batalha de Lutero com os seus colegas da reforma era contra o próprio sistema doutrinário, a doutrinação errada dentro da própria igreja. Hoje é pior. Além de tudo que Lutero viveu e que nós estamos vivendo, a gente ainda vê a coisa está tão feia, que até o socialismo, com as suas ideologias partidárias, está entrando, e é possível se ver no meio da igreja em nossos dias, problemas da igreja do século 21 e não nos dias de Lutero. Quer ver um outro problema que nós temos que agrava a situação mais do que nos dias de Lutero? É o feminismo,
desequilibrado que prega uma igualdade de papéis até dentro da igreja, invertendo os valores dentro da própria casa do Senhor, e faz com que as famílias comecem a se quebrar, se partir, mesmo diante do altar, fazendo com que o gráfico de divórcios, de separação, de famílias quebradas, rebentadas, não seja apenas um desprazer da sociedade, mas já está dentro da própria igreja, porque valores que antes dominava as relações do lado de fora na sociedade, hoje está dentro da igreja, porque está faltando no altar a essência de um evangelho que ainda ensina em todas as instâncias e faixa etária o verdadeiro padrão do céu na terra. Isso sem falar no ateísmo dos nossos dias, com as suas concepções heterodoxas e dubitativas. Isto sem falar nas novas chamadas ideologias que criam novos padrões na sociedade e querem impor por força da lei a sua doutrinação e suas ideias, trazendo até para dentro da igreja. Hoje já é possível de forma absurda ver homossexuais dentro de algumas igrejas tocando no pão e tocando no cálice. É possível ver lésbica namorando com outra mulher e ainda dizendo: eu sou membro da igreja tal e tal. Ei, meu irmão, levanta a tua mão em nome de Jesus, toca na pessoa que está do teu lado e diga: acorda nesta tarde, pelo amor de Deus. O Espírito Santo, ele está clamando hoje na conferência dos pilares da reforma por alguém que ainda tem olhos e vê, tem ouvido e ouve, tem boca e fala. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos: nada disso lá fora me assusta, mas o que me assusta é quando eu vejo estas coisas influenciando o modus operandi da igreja do século 21. O que me assusta é ver estas coisas aqui dentro. Pastor, o que é que te assusta? Deixa eu dizer para você, o que me assusta é ver uma igreja, parece que adormecida, sendo amoldada nos padrões de uma cultura que está sendo demonizada e diabolizada. Se eu vou repetir o que foi dito antes aqui, os reformadores pudessem em nossos dias tomar corpo e vida outra vez, para dar uma passeada nas igrejas dos nossos dias, para ver o que está acontecendo, eles não pregariam a Bíblia para pregar a reforma. Eles pegariam um chicote, subiria em cima do púlpito, mandaria cada pastor reunir os obreiros e começaria a esfolar cada obreiro, cada pregador, cada pastor, cada evangelista, dizendo: onde estão os homens de coragem, que ainda tem caráter, que ainda honra a calça que veste, que ainda honra o nome e a chamada que Deus lhe entregou? Porque parece que está faltando homem de coragem e mulher de coragem dentro dos altares da igreja para pregar para este mundo e dizer que Jesus ainda vive e que a palavra do evangelho ainda é o padrão para a mudança. Como na concepção de tudo que eu tenho avaliado para os nossos dias, a minha conclusão é: pastor, por que a igreja hoje, e não é a católica apostólica romana, porque a católica apostólica romana segue o seu curso desde os dias do Lutero. A minha observação é: por que a igreja evangélica cristã está pior do que a igreja daqueles dias? Embora em muitas coisas ela melhorou, eu digo para você, porque ela, além de estar perdendo a sua identidade cristã, que é muito perigoso, isso só está acontecendo porque faltam, ouça o que eu vou lhe dizer, homens e mulheres, falta pessoas cuja exposição sermonária, cuja pregação esteja fundamentada, arraigada
não nos interesses pessoais e que tem ouvidos para ouvir, ouça, nem na busca da promoção da sua carreira, um problema do século, nem na busca da promoção do seu nome, mas como afirmava Lutero nos pilares da reforma, está faltando homens que preguem sermões cujo fundamento seja, primeiro, somente as Escrituras; segundo, somente Cristo; terceiro, somente a graça; quarto, somente a fé; e quinto, somente para a glória de Deus. A igreja do século 21, queridos, ouça isso, ela só é uma igreja ameaçada por essa babaquice de ideologia do gênero. Ela só é ameaçada por causa dessas pseudo-leis que estão sendo criadas, induzidas, seduzidas por espírito de demônio, porque no altar está faltando pregadores, expositores, cuja temática dos seus estudos e sermões seja as dos pilares da reforma: somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente para a glória de Deus. Ah, pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o pior mal da igreja do século 21 não é o que está sendo gerado lá fora, é o que está sendo produzido no altar nos dias de hoje. Eu estou lhe dizendo que o pior problema da igreja do século 21, da qual eu faço parte, não é a pressão de Satanás que está lá fora, mas é aquilo que o diabo está fazendo aqui dentro por falta de homens de caráter. Por que, pastor? Porque o que nós observamos, queridos, em nossos dias é uma inversão de valores como nunca. Não é por causa das ameaças que vêm de fora que a igreja de Deus está nessa situação, mas é por causa da inversão. Ouça o que eu vou lhe dizer agora: inversão de pelo menos 3 coisas aqui dentro: inversão de propósitos, segundo, inversão da visão, terceiro, inversão dos objetivos. Olhe para mim aqui, por favor, e me ouça atentamente, você que está agora me ouvindo, preste bastante atenção, responda-me pelo amor de Deus: quantos pregadores e expositores da palavra de Deus você conhece nestes últimos dias, que sobe no púlpito das igrejas e prega mensagens cuja essência, cuja base, cujo fundamento sejam os pilares da reforma dos nossos irmãos há 500 anos atrás? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente para a glória de Deus. Eu pergunto para você, dá para contar nos dedos? Sabe por quê, querido? Porque nós fazemos parte de uma geração em que, se o pregador ele subir no púlpito para pregar somente as Escrituras, ele é raso, ele não prega nada. Ele tem que pregar muito conhecimento fora das Escrituras. Ele tem que estudar Freud, ele tem que estudar Sócrates, ele tem que estudar Platão, ele tem que estudar Aristóteles, ele tem que estudar Karl Marx, ele tem que estudar os sociólogos, ele tem que estudar a astronomia, a astrologia, ele tem que pregar de tudo para ele descer do púlpito e ser aplaudido como um pregador profundo. Hoje pregar só as Escrituras é sinônimo de ser rasinho, fraquinho, superficial. Hoje, por causa desta pressão, a maioria dos pregadores se corromperam do foco, da visão e do propósito, e sobe cheio de Freud para o púlpito, em vez de ser cheio das Escrituras, cheio de sociologia para o altar, em vez de ser cheio da revelação de Deus. Por isto, os pilares da reforma é a maior necessidade da igreja de nossos dias. O problema é tão sério
que parece que não há mais inspiração só nas Escrituras para se tornar um grande pregador, um grande expositor da palavra. Hoje é comum você ver as pessoas passando 30 minutos lendo a Bíblia, 10 minutos lendo a Bíblia, e 40, 50 minutos, um dia, uma semana, consultando o teólogo PhD Dr. Google, né? Hoje é comum você ver nos escritórios, gabinetes, lá um monte de enciclopédias dentro dos computadores, smartphones e tablets. Você vê uma biblioteca. Hoje os referenciais que está sendo trazidos para o altar não é o de Martim Lutero, do apóstolo Paulo, não é o dos homens da Bíblia, os homens que carregaram a marca de Deus em sua vida, é os conceitos de homens ímpios, só porque é doutor em filosofia, é mestrado em alguma coisa, fizeram isso, é dono da ciência tal. Deixa eu te falar uma coisa, este lugar aqui e este microfone, se você é um reformador do século 21, que vai se entregar nas mãos de Deus, para Deus te usar, para provocar uma reforma em nossos dias, entenda isto, este lugar não é lugar, este microfone não é microfone para você vir falar de sociologia, de ciências dos homens. Este aqui é um lugar para você pregar a revelação, aquilo que vem do céu, aquilo que recebeu do Senhor. Deus está à procura de homens que ouçam não Freud, não Calbert, nem Karl Marx, nem os doutores da ciência dos homens, mas que seja como Paulo: eu ouvi de Deus e eu ensino, eu ouvi de Deus e eu ensino, eu ouvi de Deus e eu ensino. Toca na pessoa que está ao teu lado e diga: tua maior necessidade hoje é ouvir de Deus, para depois falar aos homens. Por causa disso, queridos, é muito difícil. Hoje é muito difícil fazer a reforma. Falar da reforma é fácil, mas fazer a reforma é difícil. Sabe por quê, meu irmão? Porque para fazer a reforma terá que adotar a filosofia de Martin Luther King, que era a filosofia de Lutero, dos reformadores e dos pós-reformadores. O que é que disse Martin Luther King? Ele disse: um homem que não estiver disposto a morrer pela causa, não está pronto para viver para ela. Não adianta você falar de reforma, não adianta você endeusar a reforma, não adianta você bater no peito e dizer: eu sou o reformador do século 21, se você não estiver disposto a morrer pela causa. Porque pregar a reforma tem que estar disposto a colocar a tua cabeça a prêmio, tem que colocar a cabeça na forca, tem que estar disposto a morrer pela causa. Porque o convite para a reforma não é um convite para ser aplaudido, não é um convite para obter status, não é um convite para ser honrado diante dos homens, mas é um convite para viver a morte diante dos homens, mas ser aplaudido diante de Deus e diante dos céus que te assistem. Preciso fazer uma escolha. E qual é a escolha que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma decisão se eu quero ser parecido como discípulo de Cristo ou como discípulo de Freud, se eu quero ser conhecido como estudante da teologia bíblica ou como estudante da sociologia, da antropologia e das ciências das religiões. Eu preciso saber, eu preciso decidir se quem é que vai me inspirar, se é os sociólogos desta sociedade, desta geração, os filósofos deste momento que estamos vivendo, ou é os pais da igreja, aqueles que têm um caráter cristão e um testemunho ilibado diante da sociedade. O que é que eu preciso decidir? Eu preciso decidir, quando eu estou estudando a palavra, se quem vai me inspirar é o que disse o filósofo, ou é aquilo que o Espírito Santo está me revelando. Se eu trarei o argumento de um homem para o púlpito, ou se eu trarei a revelação do céu para a igreja. Eu preciso decidir.
sejamos coaches desta vida que vai me inspirar. Que se somos promotes da teologia, da prosperidade, serão os meus modelos de inspiração, ou se serão gente simples, mas crentes de verdade, que ainda pode até não pregar a palavra com palavras bonitas, mas pregar a essência com verdade. Tem mais quantos minutos? 10? Ok? Então ouça isso. Pastor, então por que a maioria dos pregadores tem buscado inspiração nessas fontes? Eu respondo para você com duas palavras. Diga para a pessoa que está do seu lado, me ajuda aí. Não. Você que vai me ajudar, diga para ele assim, ó. Sabe por que eles têm buscado estas fontes como inspiração? Olha para mim. Sabe por que, queridos? A igreja está vivendo tudo que está vivendo porque os referenciais dos expositores da pregação da palavra está errado. Sabe por que a igreja do século XXI está afetada com todos os problemas que está afetada? Porque os referenciais dos pregadores estão errados. Para muitos pregadores e expositores em gerais, eu coloco todos no pacote. Para muitos expositores desta geração, os seus referenciais, olhe para mim, são pregadores de carrões, são pregadores de roupas de marcas, de relógios famosos e de ouro sobre o braço, de anéis famosos. O referencial para muitos pregadores dessa geração são aqueles que sobem ao púlpito, entram na igreja, sobem no púlpito como estrelas de Hollywood, gente cuja inspiração não está na essência do caráter, nem na essência do testemunho, mas na roupa que usa, no relógio que tem, no anel que está no dedo, na beleza das palavras, na retórica do palco, na maneira como fala. E eu quero deixar algo de Deus aqui para você que é aspirante a ser um reformador nas mãos do Espírito Santo nesses dias. Se você quer se inspirar em alguém, não olhe para a roupa, não olhe para o carro, não olhe para o anel, não olhe para o tipo de marca que ele usa, para a beleza das palavras que ele tem, não olhe para os chavões que ele possui, mas olhe para o testemunho que ele tem. A verdadeira igreja e os verdadeiros reformadores ainda são homens e mulheres simples, que terão como fonte de inspiração aqueles que não abandonam a palavra, não abandonam a doutrina, aqueles que ainda têm testemunho de vida, aqueles que ainda permanecem fiel à essência da palavra. E sabe qual é o problema de se ter um referencial errado? Eu ia começar a pregar agora, viu? Reino da glória, depois chegar no tema da reforma. Sabe qual é o problema de se ter um referencial errado? É que quando o referencial não é correto, o que a gente vê no altar é cifrões. Sabe qual é o problema de se inspirar na fonte errada? É que a gente não sabe discernir o que significa altar. E aí a gente passa a olhar o altar com cifrões, com cifras. Aí quem tem o referencial errado passa a achar
que o altar é um lugar para driblar o desemprego, que o altar é um lugar para driblar a crise, que o altar é um lugar para manter a sua família e seu estilo pomposo de vida, que o altar é um lugar para se destacar, ter status e ser aplaudido. Quem tem referencial errado não sabe discernir o altar. E deixa eu te falar uma coisa, tem tanta gente com referencial errado que estão exercendo os altares que é assustador. Deixa eu te dizer mais ainda, sabe qual é o nosso problema, querido, da igreja do século 21? É que tem muita gente que está fazendo uso do altar, mas que nunca deveria pegar no microfone, nem subir no altar. Eles deveriam estar plantando batata, vendendo na feira, eles deveriam estar consertando a moto, dirigindo um caminhão, dirigindo um ônibus, menos no altar, porque quem tem referencial errado, quando sobe no altar, produz adulteração do evangelho e corrompe a essência da santidade do corpo de Cristo. O nosso problema é referencial errado no altar. No dia que Deus consertar as coisas aqui, a igreja será poderosa para enfrentar o mundo com o seu sistema. Mas quem está vindo de volta para o altar precisa discernir o altar. O que é o altar, pastor? O altar é um lugar de pelo menos 3 coisas. Primeiro, o altar é um lugar de entrega. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: o altar é um lugar de entrega. Segundo, o altar é um lugar de sacrifício. Diga para a pessoa que está do seu lado: o altar é um lugar de sacrifício. Terceiro, o altar é um lugar de pacto e de aliança. Diga: o altar é um lugar de pacto e de aliança. Quem não tem esses 3 entendimentos do altar não deve nunca desejar o altar. Porque quem deseja o altar sem discernir que ele é um lugar de entrega, sobe aqui vivo. E quem sobe vivo para o altar, não tem como propósito não honrar o nome de Jesus, como Martinho Lutero pregava: somente Cristo. Quem sobe vivo para o altar tem o propósito de ser visto, de ser apresentado, de receber a glória. Quem sobe vivo para o altar tem como propósito interno, escondido por trás da cara de um homem temente a Deus, mas tem como propósito exaltar sua história, exaltar o seu nome, promover o seu nome. O altar não é um lugar, ei querido, onde ninguém pode subir vivo. O altar é um lugar de entrega, e essa entrega aqui no altar, no que tange o que estamos pregando aqui, não é o teu dízimo, não é a tua oferta, não é teu carro, não é teu dinheiro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: se você discernir o altar, entenda que a única coisa que Deus quer no altar para fazer de você um reformador é a sua vida. Quem são os reformadores? Aqueles que entenderam que o altar é um lugar de entrega. Pastor, e que tipo de entrega é essa? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: é entrega para o sacrifício. O que é que eu vou entregar, pastor? Diz assim, põe a mão no peito assim, diga: minha vida. Mas a tua vida vai ser entregue para o sacrifício. Olha para mim. E qual é a ideia que está intimamente ligada ao sacrifício? Diz para a pessoa que está do seu lado, diga: morte. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: o altar. Diga bem alto: o altar é um lugar
Onde você sobe primeiro para morrer? Eu vou te dar o tema da minha mensagem agora. Qual é o tema? Antes de eu dar o tema, eu vou te fazer uma pergunta e você responde. Quantos aqui querem ser os reformadores de Deus no século 21? Levanta a tua mão e diga aleluia. Então olha para esse reformador que está do seu lado e diga: Deus te chamou hoje aqui para te matar. Nenhum reformador que Deus vai usar para revolucionar a história da igreja é alguém que ainda está vivo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: se está vivo não serve, se estiver vivo não presta, se estiver vivo pode ir embora porque a conferência já terminou. Se você quer ser inscrito no rol dos que Deus vai usar para promover uma reforma, Ele está dizendo: o altar é lugar para ser morto. Então não suba para o altar para pregar seu sermão bonito, para expor conhecimento. Não pense que o altar primeiro é o lugar de você ser visto, é o lugar de você morrer. Por que, pastor Moisés? Eu explico isso 2 minutos e eu termino. Havia uma lei em Israel, uma lei. Quando Deus criou o altar e instituiu como lugar onde Ele iria se manifestar, Deus disse para Moisés e Arão: no altar, tudo aquilo que me for servido como oferta, porque o altar é um lugar de entrega. No altar, tudo aquilo que me for ser servido como oferta, primeiro tem que ser morto. O novilho não poderia subir para o altar vivo. O cordeiro não poderia ser colocado no altar vivo. O par de rolas ou de pombos não poderia ser colocado no altar vivo. Se é para servir como oferta no altar, tem que ser morto. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí? Vai morrer ou vai ficar vivo? Porque o problema da igreja do século 21 é que tem muita gente para ser visto, mas pouca gente para morrer. Tem muita gente querendo pegar os microfones e os altares da igreja para ser aplaudido, mas tem pouca gente para subir aqui e dizer assim: que eu desapareça e que tu apareça. Pastor, por que tem que morrer? Ô Márcio, me dá mais 3 minutos. Não tem jeito não, meu filho. Tem jeito não. Vou deixar vocês com fome mais 3 ou 4 minutos aí. Pastor, por que tem que morrer? Levanta a mão para dar glória agora. Sabe por que tem que morrer antes de servir no altar? Porque quem está vivo não prega para a glória de Deus, só prega quem está morto. Quem está vivo prega para agradar o homem, quem está morto prega para agradar a Deus. Quem está vivo prega para ser aplaudido pelo homem e para abrir agenda, mas quem está morto prega os pilares da reforma, só as escrituras, só Cristo e só para a glória de Deus. O problema dos nossos dias não é quem morreu, é quem ainda está vivo. Agora eu vou pregar tudo isso. Deixa eu ver se vocês se lembram. Eu li aonde? João capítulo 11, não foi? Agora eu vou pregar 2 minutos dentro do texto que eu li. Olha para mim. Ali, em Betânia, casa da dor e da aflição,
queria ser na casa de Lázaro, Martinho Lutero. Jesus viu que na mesa, uma tipologia do altar, tinha gente se assentando na mesa sem morrer. E todo mundo dizendo: Jesus está aqui. A casa de Lázaro era Pentecoste puro, a alegria referencial de Betânia. Mas dentro Jesus sabia que tinha gente sentando na mesa, no altar, sem morrer. Aí sabe o que é que Jesus faz? Jesus sai da casa. Porque de vez em quando, para Jesus produzir uma reforma radical, ele tem que sair da casa. Tem muitos altares e igrejas que a presença de Jesus foi embora. E a ficha do povo não caiu ainda, que a ausência da glória, do poder e da presença de Deus dizendo: eu quero promover uma reforma. E sabe qual é o problema depois que Jesus sai da casa? É que ele não volta enquanto não morrer. Jesus custa sair da casa, mas quando ele sai, que a enfermidade chega, o espírito da morte chega, não adianta mandar recado dizendo: vem depressa que é teu amigo, vem depressa que é aquele que come contigo, vem depressa que é aquele que andava assim contigo. Jesus só volta depois que morrer. Porque o problema do altar hoje é alguém que quer sentar na mesa, mas não morreu. Aí mandaram chamar Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: fica tranquilo, está tudo sob controle, a enfermidade é para a glória do meu Pai, eu só quero produzir a reforma lá dentro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Existe um negócio bonito nisso, mas existe um negócio feio também. Existe um lado bonito, pastor Lúcio, mas existe um lado horroroso. Diga para a pessoa que está do seu lado, ou pergunta assim: quantas pessoas vai ter que morrer para que Jesus volte? Às vezes a morte tem que estar presente no lugar onde era a vida que tinha que estar para a reforma acontecer. Quando Lázaro morreu, lá vem Jesus. E quando Jesus chega, Marta, ansiosa, vai até a entrada da cidade já para se desculpar. Ela não vai lá acusar Jesus, ela vai se desculpar. Ela vai lá para reconhecer a causa do problema. Ela vai lá para dizer assim: Senhor, eu reconheço, eu entendi que se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque dentro da casa pode ter talentos, pode ter dons, pode ter ministério, pode ter doutores, professores, mestrados, pode ter psicólogo, psicanalista, pode ter os melhores materiais humanos, mas se ele não tiver na casa, quem governa é a morte. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou, e eu não posso pregar mais, você conhece a história, Jesus ouve Marta, ouve Maria, mas o problema de Jesus é produzir a reforma. Então Jesus disse assim: onde está ele? Aí pegaram o que morreu. Porque quando Deus está produzindo uma reforma para a glória dele na vida de alguém, que esse alguém morre, as pessoas que estão ao lado nunca entendem e chama esta morte de fim.
E é por causa disso que tiraram da casa e levaram para dentro da caverna. Muitos de vocês que estão me vendo e me ouvindo aqui, uns já passaram por esse processo de morte porque tinha nariz empinado, gostava de apontar o dedo, julgar os outros, e Jesus te fez beijar a lona para provar que você nada é. Outros ainda estão com o dedo muito apontado e Deus está dizendo: cuidado, porque para ser um reformador no meu altar, primeiro eu preciso eliminar o teu eu, o teu ego, tua arrogância, tua soberba, tua prepotência, para que ela apareça. Aí a Bíblia diz que levaram Lázaro, Jesus foi lá buscá-lo, e eu termino agora. No capítulo 11, Lázaro está morto, mas no capítulo 12, lá está a igreja que Jesus sempre queria em Betânia. A igreja de uma Maria adoradora, a igreja de uma Marta servidora, mas a igreja de um Lázaro que para estar sentado à mesa teve que morrer primeiro. Você entendeu isso? Para Jesus, a regra é muito simples. Você pode ser adorador, você pode ser um servidor no perfil de Marta, mas se quiser assentar na mesa, servir o altar, tem que morrer primeiro. Olhe para mim, por que, pastor? Porque quem assenta na mesa tem que ter poder de influenciar. E na mesa só influencia como Jesus influenciou se morrer. Lázaro antes estava sentado na mesa, mas você vai ler todos os 4 evangelhos e não vai achar uma referência assim dizendo: e o povo foi lá para Betânia para ver Lázaro antes de morrer. Não. Tem muita gente que no reino espiritual não é referência para ninguém, mas quer estar sentado à mesa. Aí Deus olhou, Jesus olhou para Lázaro e disse: tudo bem, Lázaro, tu gosta da mesa, né? Para estar sentado à mesa tem que ter poder de influência, Lázaro. Então eu vou te matar primeiro, porque quando eu te ressuscitar, aí capítulo 12, versículo 9, 10 e 11 diz: e uma multidão incontáveis de judeus foram para Betânia para ver não só Jesus, mas a Lázaro. Não só Jesus, mas a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro agora era alguém que morreu, mas ressuscitou. Pegou essa daí, é alguém que morreu, mas ressuscitou. Levanta a mão em nome de Jesus e eu termino. Será o poder de influência que eu e você tem enquanto não morrer, mas no dia que tu morrer, que Jesus te ressuscitar para a visão que Ele quer, Deus atrairá as cidades a ti e tu verás a glória do Senhor. Pode subir para cá, pastor, pode vir para cá, pastor. Nós vamos orar agora. Aleluia. Olha para mim aqui, queridos. Desta regra, para a gente orar, essa é a última. Nem Jesus escapou como homem. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito, e eu creio, não tinha um homem, nunca houve, nunca vai haver um homem tão cheio do Espírito como Jesus. Vocês concordam? Diga amém. Nunca houve um homem tão santo, reto, íntegro e puro quanto Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Nunca houve um homem servo que obedecesse na íntegra o propósito do Pai quanto Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Mas você vai ver Jesus pregando em tudo quanto é lugar, nas aldeias, no monte, na beira da praia, dentro de um barco, Ele pregando em tudo quanto é lugar. Jesus pregou de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, 365 dias no ano, 3 anos e meio. Mas quando Jesus terminou o ministério, Ele influenciou uma igreja de aproximadamente 120 pessoas, a igreja que vai ser vivificada no Espírito. Mas Ele mesmo, antes de morrer,
morrer. Ele disse: olha, enquanto eu não morrer, é desse jeito. Muitos me acompanham só pelo que eu posso fazer, mas a congregação que eu vou influenciar mesmo é os 12, mais uns 120 que está lá no dia de Atos 2, porque eu não morri. Mas em capítulo 12, no versículo 32, ele vai dizer algo que é o checkmate desta tarde aqui. Ele vai dizer assim: mas quando eu morrer, quando eu for levantado na cruz, eu atrairei a todos a mim. Aleluia! Levanta a mão em nome de Jesus. Abra os olhos, olhe para mim. Receba autoridade para a gente orar agora. Toca na pessoa que está do teu lado e diz para ele assim: o ápice do seu ministério, o topo do seu ministério, o último degrau do teu ministério, onde Deus quer te levar, está depois da cruz. Para chegar lá vai ter que passar pela cruz. Quer ser grande, vai ter que passar pela cruz. Quer pregar para a multidão, vai ter que passar pela cruz. Quer ser um grande homem de Deus ou uma grande mulher, vai ter que passar pela cruz. Jesus nesta tarde, Ele não te oferece a plataforma de uma conferência com milhares de pessoas à tua frente. Ele te oferece a cruz, a cruz, a cruz. Ele está dizendo: seja levantado na cruz como eu fui. Morra na cruz, a cruz vai te matar, mas quando você descer de lá, você vai atrair o mundo para Deus. Portanto, segura a mão do teu irmão em nome de Jesus. Aleluia. Segura a mão do teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, eu não sei quanto tempo tem o teu ministério, mas eu vejo hoje diante de mim e de você uma cruz. Olha para mim. E a cruz, quando você aceitar ser colocado sobre ela, a cruz vai fazer uma coisa com você. A cruz vai te tirar da terra. E eu, quando for levantado, a cruz vai te arrancar do teu limite. A cruz vai te tirar do natural. A cruz vai te levar para o estado de morte. Você vai subir na cruz para morrer. Você vai subir na cruz para desaparecer. Mas depois da cruz, a tua história vai morrer na cruz. Ah, olhe para mim aqui. Os desejos do homem vai morrer na cruz. A cruz, ela vai tirar de você tudo aquilo que faz parte da tua natureza. Mas quando você descer da cruz, ninguém vai te conhecer, porque vai olhar para a tua face e ela vai estar brilhando. Vai olhar para você e vai ver Deus. Vai olhar para você e o que vai estar lá é o último pilar da reforma de Martinho Lutero. Vai ver somente a glória, somente a glória, somente a glória, somente a glória, somente a glória. Aí você vai pregar com facilidade somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente para a glória. Segura a mão do teu irmão e ora comigo agora. Em nome de Jesus, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esta conferência. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo agora. Eu te agradeço, Deus, pelos reformadores que o Senhor está levantando em nossos dias. Eu profetizo para Satanás ouvir que Deus está levantando hoje aqui uma nova geração que está disposta a morrer, que está disposto a eliminar a sua própria história para que a glória de Deus apareça. E somente a glória, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé apareça, 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 apareça.
seja vista, seja contemplado, sejam cheios agora, a mesma graça, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade, a mesma ousadia, a mesma coragem dos reformadores. Receba agora.